disfunção alimentar ou transtorno alimentar. Esse é um termo amplo usado para designar qualquer padrão de comportamento alimentar que causa um certo prejuízo à saúde de um indivíduo. Hoje eu vou conversar com o psicólogo Pedro Henrique Ruzão exatamente sobre esses transtornos, ou, por exemplo, ou pelo menos uma palhinha sobre o que podem ser esses transtornos. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo e você? Como a gente falou aqui, seria a pauta para vários programas, mas Exatamente. A gente vai tentar dar uma palhinha para que as pessoas entendam. Uhum. Mesmo porque ficou em aberto a pergunta de uma telespectadora, da sua outra participação, lembra? Que ela queria exatamente saber isso, por que uma filha come tanto e a outra não come nada, etc. Sim. Isso mostra que, na verdade, cada pessoa e cada criança, né, ela vai perceber a realidade de uma maneira única. Então, você pode ver, assim, irmãos que fazem coisas totalmente diferentes do outro. Uma criança nunca é igual à outra. Mas, assim, teria que descobrir se essas crianças que eu estou falando, uma come demais a ponto de estar desenvolvendo uma obesidade e a outra come de menos a ponto de estar desenvolvendo algo que poderia ser um transtorno. Um transtorno mesmo que tivesse afetando a saúde dela. Porque, assim, o comer muito e o comer pouco é muito subjetivo também, né? Existe aquela família, vamos brincar aqui, né? Mas aquela família italiana tradicional, onde se come muito, que tem sempre aquele almoço. Cheio de macarronadas e massa. Então, e se você não comer ali, você pode estar ofendendo a tradição, entende? Então, é muito subjetivo e é muito emocional mesmo. Tem a ver com o emocional. A alimentação, ela é totalmente emocional e você aprende a se alimentar, né? Porque se a gente se alimentasse... a criança aprende no seio, né? Isso é instintivo, né? A sucção do seio materno é instintivo. Só que o depois, né? Você vai aprendendo a se alimentar. Os alimentos vão sendo mostrados para você e hoje existe uma variedade imensa de alimentos, sejam eles naturais ou industrializados. Então o paladar ele vai se adaptando com a oferta de alimento. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu quero começar ela falando sobre esses transtornos. E assim, qual é o principal sintoma que uma mãe pode perceber, mãe, avó ou companheiro, sei lá, que a outra pessoa está com bulimia ou anorexia? Bom, se chegou a um nível de anorexia ou bulimia, você vai notar no físico, né? Eu acho que é muito característico, né? É uma magreza extrema, né? Tá. Só que assim, no comportamento alimentar também, a pessoa não come mais do que uma folha de alface e um tomatinho. É super radical mesmo. É super radical. É quando a pessoa... existem relatos assim de mulheres anoréxicas que dizem que eu como só um sorvetinho porque é líquido e fácil de digerir. Se eu pego algo sólido, não consigo comer. Então, assim, além do alerta físico, que aquele corpo, ele reclama por ajuda, né? Porque é uma coisa assim que você olha e fica feio de ver. Nossa, eu não diria feio, é uma violência mesmo em relação àquele corpo. E é uma violência que tem um fundo emocional, algo enorme. Da relação afetiva ali enorme. Mas sabe o que eu achava, Pedro? Eu achava que não é que elas não comiam. Eu achava que elas comiam e depois põem para fora. Isso é bulimia. Esse já é outro. Então, a diferença básica da bulimia e da anorexia é essa. A anoréxica ou anoréxico, porque hoje existe um grande número de homens que têm esses transtornos alimentares também, não come. Tá. Já quem sofre de bulimia tem aqueles eat binging, que chamam, né? Que é o binging eating, na verdade. Que é um ataque de comer tudo que vê pela frente. Seguido, isso, só que esse arrependimento não é muito consciente, né? A pessoa parece que está... Se você escuta relatos, ela fala que está possuída mesmo. Assim, é algo nela, digamos, mais forte que muito ela. Mais forte do que o que a consciência dela está ali naquele momento tentando atuar para frear ou parar, não sei. Mas então, ela come muito e depois joga tudo para fora.
Que triste isso, né? É bem complicado. Sabe por que eu falo que é triste? Porque é tão prazeroso comer, né? Saborear um bom prato, desfrutar de novos sabores, que deve ser triste a pessoa que não consegue fazer isso, ou a anorexia, por exemplo, que nem experimenta, ou a que consegue e depois ainda provoca, né? Exato. Para que isso tudo vá para fora. Bom, as causas são sempre psicológicas ou pode ser psicológica e física? Por exemplo, ela a vida inteira foi chamada de gordinha, 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 ela cansou daquilo e quer emagrecer de uma maneira radical. Não, isso pode acontecer também. Só que geralmente esse querer emagrecer geralmente não chega a um nível de anorexia ou bulimia. Ah, tá. É diferente, então. Só que assim, se já tem um histórico de alguma disfunção no começo, no desenvolvimento, uma disfunção emocional, estou falando algo afetivo, porque é uma questão de autoimagem muito forte, sabe? De como a pessoa se percebe, como ela se vê no espelho e o que ela vê. Às vezes não tem nada a ver com a imagem real, a real. Tá. Então, e o real para cada um também pode variar, esse que é o problema, mas o real nosso, né? Por exemplo, uma pessoa de fora que olha aquela pessoa. Mas você me perguntou em relação a quem quer emagrecer, né? Geralmente não chega a esse extremo. Não, mas se for associado com algo antes, pode ser que sim, que chegue. Tá, tem que atender isso também, né? Sim, é importante dizer que assim, o se alimentar é um grande prazer mesmo. Eu acho que para muita gente, né? E é uma das coisas que são tão prazerosas porque são básicas ao ser humano, né? A espécie, a gente precisa se alimentar para sobreviver. Só que assim, a comida, o ato de se alimentar acaba sendo pensado depois, né? Entendi. Então você consegue elaborar uma dieta se você quer emagrecer, ou se você quer ganhar um pouco de peso. Então você consegue aprender a cuidar e educar e controlar a alimentação. Aí é uma coisa racional, né? Sim. A pessoa sabe se ela quer, aí ela abre mão de comer algumas coisas, começa a fazer atividade física, faz uma nutrição. Agora, quando é muito radical, é algum transtorno. Pode ocorrer o caso assim, porque existem famílias que o casal, por exemplo, ou só a mãe ou só o pai, é meio neura com essa coisa de engordar, de emagrecer. Então, não come nada, ou come já corre malhar. Aí o filho pode ter, o filho ou a filha pode ter essa... Se foi muito passado para o filho e para a filha, pode sim. Mas o problema é que isso pode ser um estresse muito grande para a criança, né? Claro. É assim, quando os pais exigem isso, muito. Você sabe que eu lembro que nós tínhamos na nossa família um primo meu, que ele era bem gordinho, assim, hoje não, hoje ele pratica atividade física, etc. Mas eu lembro que ele comentava conosco que ele comia só para provocar os pais. Entendeu? Porque os pais falavam que você está comendo muito, que você está gordinho. Quanto mais falavam, mais ele comia. Isso acontece. É o único jeito que ele teria de se defender, né? De tanto ataque, ele se defende dessa maneira, né? Exatamente com a munição, digamos assim, que é o alimentar ali naquela dinâmica familiar. E isso pode acontecer da maneira contrária também. Por Pode. exemplo, quem não come, você não come nada, daí a criança não come de vez. Pode. Mas o que fazer, Pedro? Essa cobrança é muito complicada. Os pais a gente fica meio surtado. Daí é muito delicado isso. A pergunta é, então, o que fazer, né? O que fazer? Eu acho que o certo seria, desde o começo, assim, tentar mostrar e incentivar uma alimentação mais variada possível. Por exemplo, eu conheço um menino que só come macarrão e carne, digamos assim. E salada, esse tipo de coisa, nunca. Fruta algumas, maçã. E como fazer, né? Seria mostrar desde pequeno e não forçar, mas tentar ir conversando, se já está numa fase que entende, da importância de se alimentar mais saudavelmente, ou com mais variedade. Só que assim,
se não está afetando muito a saúde, por exemplo, a mãe vai lá, faz exames de deficiências de vitamina e tal. Então... Não tem problema. É porque virou uma... Assim, eu me alimento bem. Eu adoro fazer atividade física, tudo. Só que eu acho que isso virou, assim, uma febre. Entendi. É uma ditadura do alimentar saudável também. Tá. Porque antes tinha isso tem muito a ver com o consumo. Tipo, o fast food é um advento do consumo da comida, né? Só que também o alimentar saudável, o orgânico, o light, virou um baita de um comércio. Claro. Entendeu? Então, vai saber o que é oferecido em relação à nossa alimentação que realmente é o que a gente precisa. Se não tem tudo a ver com o comércio. Você sabe que isso que você falou é bem engraçado mesmo, porque nós mulheres que somos acostumadas a ver essas revistas de tititi, essas revistinhas que, enfim, uma época todo mundo fala que é proibido de comer ovo. Daqui a pouco, coma ovo, que o ovo é bom. Né? Isso é proibido de comer carne, depois... Coma carne, que falta proteína. É bem isso. Então é bem complicado. Eu acredito que o principal para você, mãe, pai, vô que está assistindo, é assim. Veja se seu filho está saudável. Quando a gente fala saudável, nós não estamos falando nem gordo, nem magro. Se ele não apresenta nenhuma doença, se ele está correspondendo bem na escola, se ele brinca normal com os amigos, enfim. De repente, isso que você está sentindo e está passando com as crianças tem muito a ver com a sua imagem delas do que dela, como ela se vê. Com a sua exigência em relação a elas. Né? Agora, se está incomodando ou as crianças ou os pais, é importante buscar ajuda. Daí busca ajuda, daí pode ser com um psicólogo, com um nutricionista, nutrólogo, um médico, para saber... para ir no médico tem que ter algo que não está funcionando direito daí, né? Tem que ter alguma patologia mesmo, né? Exatamente. Obrigada, viu, Pedro? Gostei. Nada. Tenho certeza que muita mãe aí vai ficar mais tranquila hoje depois desse papo. E uma ótima sugestão, que tem a ver aqui com os nossos especialistas, procura um nutricionista. A Manu, por exemplo, é ótima nisso, que ela cria pratos que as crianças comem com os olhos. Então, ela ensina a mãe a fazer carinhas com a batata, cabelinho com as verduras. Então, a criança vai experimentar porque é bonito. Isso tem a ver também. Né? Muito legal. Que isso é um trabalho sugestão. Que, exatamente, ela envolve ali o lúdico na hora da alimentação. É um jeito de chamar a atenção das crianças. Para que ela coma aquilo também. Porque hoje as crianças estão com atenção em tanta coisa que... Que tem que dar um jeitinho. Né? Obrigada, viu? Nada. Olha, a gente conversou aqui com o psicólogo Pedro Henrique Rusão. Se você ficou com alguma dúvida ou quer marcar uma avaliação, uma consulta, liga para o número 9128-6954. 9128-6954. Tá bom? A gente vai para mais um intervalo.